Olá, eu sou Dandara Pinho, professora de vocês de Direito Constitucional nesse módulo. Estaremos juntos neste desafio educacional para tratar sobre a Constituição Federal. Espero que vocês estejam todos bem. Gostaria que vocês deixassem a câmera aberta e assim que quiserem sempre podem abrir o microfone e falar. Quem tiver um pouco mais tímido ainda pode falar aqui na mensagem, tá certo? Também está subindo aí a legenda, certo? Da nossa aula para quem tem, né, deficiência auditiva possa nos acompanhar. Ao final, haverá a disponibilização da gravação, portanto, também uma transcrição, tá bom? Eu sou Dandara Pinho, como bem já disse, estive professora de processo penal, direito constitucional e direitos humanos da Escola Superior da Advocacia da Bahia do Rio de Janeiro e também da Escola Superior da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e da Bahia. Como vocês já perceberam, o meu sotaque já denunciou, eu sou baiana, eu sou da Bahia. Bom, nós iniciaremos o nosso módulo falando sobre os remédios constitucionais. Como é de praxe, deixei para vocês no portal do aluno, no portal do estudante, na nossa plataforma AVA, um artigo científico, como o nosso combinado aqui para uma leitura prévia para esse nosso encontro, sobre remédios constitucionais, tendo como ênfase, né, especificamente o nosso queridinho, o nosso habeas corpus, aquele que nós vamos tratar no nosso encontro de hoje. Mas antes de falar do nosso querido habeas corpus, conhecido, né, um dos mais conhecidos remédios constitucionais, nós vamos pensar o que são remédios constitucionais. Quando a gente pensa em remédio, a gente pensa em quê? Me conte aí. A gente pensa em uma doença, muito bem. E para essa doença, nós utilizamos remédios, podem ser farmacêuticos, homeopáticos, de manipulação, depende muito bem, né? Depende muito de qual é o perfil dessa pessoa, qual o tipo de tratamento, qual o especialista essa pessoa, ela se trata. Mas quando a gente pensa em constitucionais, a gente se remete à nossa Constituição da República Federativa do Brasil, esta que foi promulgada em 1988 e que deu para nós o Estado Democrático de Direito. Não é isso? Então, os remédios constitucionais, eles estão na nossa Constituição Federal no artigo 5º, lá nos incisos 58 e 59. E os remédios constitucionais, eles são 5. Existe na doutrina alguns autores constitucionalistas que também inserem a ação civil pública, mas isso não está na Constituição e também não é pacífico nessa doutrina. Tá bom? Bom, então nós vamos nos ater ao habeas corpus, que falaremos um pouco mais sobre ele nesse nosso encontro. O habeas data, ele serve para requisitar informações nossas, não serve para requisitar informações alheias, e isso é muito importante, certo? O mandado de segurança serve para quando se tem direito líquido e certo, a pessoa ingressa, impetra o mandado de segurança quando já possui todos os documentos e não precisa de mais provas para dar entrada nesse processo, certo? Nós temos também como remédio constitucional o mandado de injunção, que serve para regulamentar uma legislação que ainda não foi regulamentada, regulamentar um direito de maneira imediata, e nós temos como um grande exemplo o artigo 37, em uma das suas alíneas, que trata sobre o direito à greve, em que os funcionários públicos têm direito à greve, tal qual os funcionários da iniciativa privada. Já a ação popular, ela é um instrumento jurídico que está à disposição de qualquer cidadão, ou seja, de qualquer pessoa que possui um título de eleitor, para proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural do Brasil. Mas é necessário que se tenha o título de eleitor. Até aí, tudo bem? Eu gostaria que vocês
se manifestassem para que a gente possa aqui sempre estar em diálogo. Até aí, tudo bem com vocês? Ah, você não entendeu a diferença de habeas corpus para habeas data? Vou explicar. O habeas corpus, ele serve... Qual é a doença do habeas corpus? Quando há a iminência de um constrangimento ilegal ou a iminência de uma prisão, ele serve para atacar essa doença. Já o habeas data, você solicitou informações em um ambiente público, você mandou, por exemplo, você trabalha onde? No município do Rio de Janeiro? Que bom, parabéns. Você que trabalha no município do Rio de Janeiro, quis solicitar ao Recursos Humanos dessa secretaria que você trabalha, o seu formulário funcional, para saber quantas faltas você tem, quantos atestados médicos, ao longo de quantos anos você trabalha? 15 anos? Pois é. Pronto. Você fez esse requerimento. Em 30 dias, mais 60 dias, o órgão ele não te respondeu, e isso é muito importante para você, inclusive galgar outros direitos dentro do serviço público, você pode impetrar um habeas data. Conseguiu compreender? Mas eu vou explicar um pouco mais sobre o habeas corpus, que vai, inclusive, facilitar um pouco a compreensão. Tá bom? Qual é a doença que ataca o habeas corpus? O habeas corpus ele é um instrumento de defesa da liberdade de locomoção, certo? E nós vamos falar também da relevância prática diante do encarceramento em massa do nosso Brasil. Bom, o habeas corpus, o nosso querido habeas corpus. O habeas corpus, ele já está, como dito, no artigo 5º, no inciso 58, e o habeas corpus é uma ação que tem natureza constitucional, ou seja, está na nossa Constituição, e ele deve fazer cessar qualquer tipo de constrangimento ilegal referente à liberdade de ir e vir. Existem alguns doutrinadores que tratam sobre o habeas corpus, um deles é o Guilherme de Souza Nutti, tá certo? Que fala sobre que não é um recurso, mas sim a sua utilização se dá através de uma ação autônoma. Inclusive, ele tem número diferenciado do processo principal, ou seja, daquela prisão que foi realizada, certo? O habeas corpus ele tem duas espécies. O habeas corpus ele é utilizado primeiro, existe o habeas corpus liberatório ou o habeas corpus preventivo. O habeas corpus liberatório ele é utilizado quando o constrangimento ilegal ele já aconteceu, certo? E o habeas corpus preventivo é na iminência disso acontecer, tá certo? Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, não há uma formalidade fechada do habeas corpus, como tem a petição inicial, né? E está lá no artigo 319 do nosso Código de Processo Civil. É importante falar sobre isso. Não precisa estar, né? Numa petição digitada, inclusive ele pode ser feito num papel de pão, ele pode ser feito em um rolo de papel higiênico. Eu vou mostrar mais para frente a vocês aqui. Já estou me antecipando para vocês não tomarem um susto. A previsão legal, ele está também disposto no artigo 647 do nosso Código de Processo Penal. Tem competência para o conhecimento o STF, o STJ, os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça do Estado. Bom, aonde é que está isso na nossa Constituição? No artigo 102, inciso 1, no artigo 109, inciso 8º, e no artigo 125, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Cabe o habeas corpus, e aí tem lá no artigo 648 do nosso Código de Processo Penal, quando não houver justa causa, quando a prisão já passou, né, o tempo que a legislação determina, quando falta competência para o ordenamento da coação, quando há cessação do motivo da coação, da inadmissão da prestação
de fiança, da nulidade processual e da extinção de punibilidade. Tudo bem? Nós temos aqui duas questões que nós faremos neste momento, mas que eu farei junto com um formulário lá no nosso AVA, darei o feedback individual para cada estudante na participação da nossa aula. Gostaria que vocês fossem colocando aqui do lado da nossa caixa de diálogo, dessa nossa chamada aqui do nosso encontro, as respostas. Tudo bem? Dessas nossas questões. Falamos sobre aqui duas questões acerca de remédio constitucional. Tudo bem? Bom, aqui nós tratamos sobre esse nosso aprofundamento e eu tenho uma jurisprudência muito importante para mostrar a vocês, que é a jurisprudência de um habeas corpus coletivo, em que em 2018 libera as mulheres gestantes do cárcere para a prisão domiciliar. Jurisprudência muito importante e avanço que corrobora aí com a questão do desencarceramento das mulheres e também da retirada desse lugar que é tão inóspito, sobretudo no momento em que o Brasil estava vivendo, tá certo? Bom, aqui está contido a primeira página desse habeas corpus, o slide eu irei subir na nossa plataforma, vocês terão acesso aqui com o link, todas as fotos utilizadas e as informações também estão na fonte, e eu gostaria de apresentar o primeiro habeas corpus realizado no Brasil, que foi escrito pela Esperança Garcia. A Esperança Garcia, que foi intitulada no ano de 2018 por um dossiê escrito por uma advogada no estado do Piauí, e a OAB do Piauí e o Conselho Federal deram à doutora Esperança Garcia o título de advogada. Aqui está esse nosso primeiro caso de habeas corpus, em que a Esperança Garcia ela solicita a seu senhor de engenho a liberdade. Bom, esse aqui é um habeas corpus da década de 60. Esse aqui é o habeas corpus, lembra que eu falei que está contido, escrito em um papel higiênico. Esse aqui é um outro escrito em um papel pautado, e eu gostaria de tratar com vocês um estudo de caso, que é o habeas corpus impetrado pela banca de advogados do MC Pose, para quem não sabe o nome dele, o Fernando Henrique Cardoso Neves, um dos advogados, e o MC Pose, o Marlon Brandon Coelho Couto da Silva. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar esses dois casos aqui apresentados a vocês. Nós vamos analisar de acordo com a formalidade e a não formalidade de um caso, certo? A partir deles e do exercício que eu subirei lá no AVA, nós vamos construir habeas corpus, nós vamos construir essas petições divididos em grupos e faremos também a apresentação desses habeas corpus como sustentação oral perante o Tribunal de Justiça, perante ao Tribunal Federal, perante ao STF e perante ao STJ. Nós iremos fazer essa construção e iremos nos encontrar. Tudo bem? Eu indico para que vocês façam essa construção a partir do Google Drive. Abram uma pasta online e abram um documento e abram um documento lá em Word pelo Google Drive para fazer, tá bom? Estarei disponível para os feedbacks e para tirar dúvidas pelo nosso portal e pelo e-mail da turma. Muito obrigada!